Essa noite, Amém. na sua infinita graça, Amém. nós queremos ouvir o teu falar, Senhor. Amém. Nos lava, me lava com o teu precioso e santo sangue, Senhor. Amém. Nós queremos receber de ti, da tua pessoa, aquela porção que o Senhor tem para nós essa noite. Amém. Te louvamos, te agradecemos a teu precioso nome. Louvado seja o Senhor. Hoje muitos irmãos, devem estar aqui conosco, por vários motivos, mas aleluia, porque estamos aqui, né? Amém. O irmão Gildés está aqui com a gente, muito bom. Eu lembro da última vez que você esteve lá, eu estava aqui também. Uma coincidência, Amém. né? Muito grande. É com a sua filha, né? Você está aí. Bem-vindos. Irmãos, eu tive um encargo muito grande no meu coração e também dos irmãos, que a gente estava em 1 Coríntios 13, esse capítulo tão precioso, como toda a palavra de Deus mas tão rico e denso, que tivemos uma comunhão e falamos, irmãos, vamos ainda continuar um pouco, nesse capítulo. Então, irmãos, talvez aquilo que seja para mim na minha vida foi assim, uma experiência. Eu fui muito exposto essa semana, porque nesse capítulo expõe muito quem Deus é, a essência de Deus. E automaticamente ele expõe aquilo que nós não somos e não temos, muitas vezes. Mas aleluia, irmãos, devemos ficar muito felizes, porque ele prometeu algo em Filipenses, através de Paulo, o Espírito Santo prometeu algo para nós. Que aquele que começou a boa obra em nós há de completar. Então ele vai completar, essa obra de amor. Mas então, lembra ali no final, que parece que é o começo, na verdade, do capítulo 13, no 12, no final, ali, 31, capítulo 12, versículo 31 de 1 Coríntios, é onde nós lemos o seguinte, a parte B do versículo. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho, o quê? Sobremodo excelente. Sobremodo excelente. Então, Paulo, irmãos, não está falando que o amor é um sentimento, é uma afeição. Paulo está falando que o amor é um caminho. Primeira coisa que nos vem à memória, quando ele fala isso, é aquele que disse, eu sou o caminho. Não é? Eu sou o caminho. É importante, irmãos, eu vejo a importância de nós vermos a dimensão desse amor, ou pelo menos em parte, porque o próprio capítulo diz que nós vemos ainda hoje em parte, um dia veremos na totalidade, que veremos de ser como ele é. Mas, irmãos, olha só, sobremodo excelente. Tem uma palavra, quando nós estudamos português, talvez não se lembrar. Era uma figura de linguagem, fazia parte da matéria, hipérbole. Não sei quem lembra. Lógico, professora, professor cadê o Marco? Também não está aqui, não vai explicar, Mas hipérbole, ali dentro de figura de linguagem, é o quê? Por exemplo, eu estou morrendo de sede. Não, você não está morrendo, literalmente. Então você exagera na expressão, Mas no grego, essa palavra hipérbole, ela tem um significado importante. Por que eu estou falando isso? Porque essa expressão, sobremodo excelente, é exatamente no grego a palavra hipérbole. Certo? Tá. O que ela significa? Essa palavrinha é fácil de confundir. Ela significa o seguinte, algo super eminente. A gente sempre fala assim, a volta do Senhor é iminente. Iminente é uma coisa, é algo que está prestes a acontecer. Agora, algo eminente, irmãos, você pode pesquisar, tá? É algo que não se compara a nada. É algo superior, super eminente. Esse é o significado do que Paulo está dizendo aqui. Muito acima do que está em volta. Então, ou seja, o caminho que eu vou mostrar para vocês agora, não há nada ao lado dele semelhante a ele. Nada. Entende, irmãos? Começa a perceber o peso dessa palavra, que às vezes passa desapercebido por nós, Mas louvado seja o Senhor. Fala conosco, Senhor. Amém. Para nós entendermos ainda mais o peso dela, nós vamos ver alguns versículos que o próprio Paulo usou essa palavra, a mesma palavra, hipérbole. 2 Coríntios 1:8 diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação
tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi, olha agora, acima das nossas forças. É a mesma palavra que ele colocou lá. E o importante é que aqui ele está falando, né? É algo que está assim, avantajado, né? Além dos limites. Ele está falando de uma tribulação super eminente, né? Tanto que ele diz o que aqui? Ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Lembra-se, irmãos, que aqui nós só estamos lendo isso para lembrar da palavra lá, que ele falou, é um caminho sobremodo excelente. Então, essa mesma expressão aqui é hipérbole, né? Acima das nossas forças. 2 Coríntios também, 4:7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência, aí a palavra de novo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Aí, até foi o título da mensagem aqui: acima de toda comparação. Hipérbole. Algo que não há o que comparar, né? Então esse é um caminho sobremodo excelente, acima de toda comparação. Algo muito interessante ainda, irmãos, em Gálatas 1:13 diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira, aí a palavra de novo, hipérbole, como sobremaneira, ou seja, supereminente, né? Sobremodo excelente. Então essa é a palavra que Paulo usa para descrever o caminho do amor. Mas um detalhe interessante aqui, irmãos, olha só, que também passa desapercebido. No início do capítulo 14, ele diz o seguinte: seguir o amor, não é isso? Depois ele vai discorrendo ali. Aqui em Gálatas 1:13, depois da palavra hipérbole sobremaneira, ele diz o quê? Perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Quando ele diz lá em 1 Coríntios 14:1, seguir o amor, a palavra lá é a mesma que ele usou aqui. Perseguia. Não é assim, porque às vezes também fica leve. Seguir o amor e tal, tudo bem, eu entendi, mas espera aí. Como? Com que intensidade que é para seguir esse amor? Porque ele fala no imperativo. É como se ele está exortando os coríntios. Assim como eu perseguia a igreja, ferozmente devastava, persiga vocês o amor. Essa é a palavra. Esse é o peso da palavra. Não é simplesmente seguir o amor, tá? As palavras, irmãos, lembra de uma coisa? Isso é tocante para nós. As palavras foram escritas pelo Espírito Santo, irmãos. Homens movidos pelo Espírito Santo. Nenhuma palavra da profecia foi dada por particular elucidação. Naquela época, as penas, né? Então, as penas do Espírito Santo ali nas mãos de Paulo escrevendo essas coisas. Por isso que é importante nós estudar, é só letra para mim, não. Estude bem vida, porque a gente extrai vida da preciosidade que é a palavra de Deus. Ó Senhor querido. Amém. Então essa é a palavra que ele usa para descrever o caminho do amor, né? Louvado seja o Senhor. Só um trecho rápido. É que aqui nós sabemos que esse amor é o ágape, não é isso? Toda vez que ele fala amor ali, ágape. Essa é uma palavra grega. Só que os filósofos gregos nunca usaram essa palavra nesse sentido. Eles usaram vários amores ali, né? O amor filéu, filia, que ele usou, o amor de um amigo, o amor, digamos que sensual, que é eros. Tem o amor estorgeu, não é isso? Pai para filho. Mas o ágape não. Aí eu vou entrar em detalhe, porque tem uma Bíblia escrita chamada Septuaginta, vocês vão saber, eu não vou entrar em detalhe. Ela foi escrita antes de Cristo, entre 300 e 100 anos antes de Cristo. A primeira vez que aparece a palavra ágape, coloca aqui para a gente ler, João, Cântico dos Cânticos ou Cantares, capítulo 1, versículo 2.
beija-me com os beijos de tua boca. É a noiva, né? Falando, porque melhor é o teu ágape. Aqui apareceu a primeira vez. Você lê em Gênesis amor, você vai ver vários livros, mas o ágape aparece só aqui a primeira vez. E de quem é esse amor? O amor dele. O teu amor, não o meu amor. Irmão, nosso amor é limitado. Nós sabemos disso e repetimos isso muitas vezes. Agora, o teu ágape é maior, melhor do que vinho. Melhor. Isso é maravilhoso. Você pode entrar aqui para dentro, com certeza tem um universo de riqueza aqui, irmãos. Mas aqui está pela primeira vez, e olha que lindo, falando do amor de Cristo para com a sua igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Bom, entrando no encargo, tudo certo aí, né? Não, né? Vou continuar aqui. Coríntios 13, que o Juninho até leu aí para nós, e nós conhecemos, né? Diz o que? Primeiro, que o amor é paciente. E na sua Bíblia está escrito assim: o amor é paciente, vírgula, é benigno, certo? Tá bom. Esse aqui deixa. Aqui na sua Bíblia vai estar assim: o amor é paciente, vírgula, é benigno. Originalmente, irmãos, pelas penas do Espírito Santo, lembrando disso, não, aqui é na verdade, uma conjunção, não é uma vírgula. E a palavra aqui, olha só que interessante: o amor é paciente, ou seja, longânimo, e a ênfase está aqui, ó, no benigno. Mas ele fala assim, ó, o amor é paciente e é benigno. Não tem uma vírgula. Mas por que essa ênfase? Porque essa palavra, o amor é paciente, é longânimo e vai além. Lembra, se você lê no versículo 8, fala que o amor jamais acaba? Aqui ele está dizendo isso. O amor é paciente e é benigno. O amor é paciente, longânimo e jamais acaba. Ele vai além. Ele é até uma história interessante, mas vai levar muito tempo. Não vou contar agora. Louvado seja o Senhor por esse amor. Né? Às vezes nós vemos, eu nesses dias, irmãos, confessando com os irmãos, hoje uma comunhão, como experimentei as fraquezas do meu coração, as minhas debilidades. Isso é bom, nós que somos cristãos, sendo expostos diante da magnitude dele e da nossa mesquinhez muitas vezes, né? Dos nossos pensamentos, enfim, desejos. Mas como é importante, né, aprender o significado esse ágape, que é uma pessoa. Amém. Pode ser do Senhor. Amém. Importante andar nesse caminho, né? Segunda frase diz o seguinte: o amor não arde em ciúmes. O sentido real aqui é o seguinte: o amor não é possessivo. Parece até meio que óbvio, né? O amor não é possessivo. O amor não arde em ciúmes, ele não contende, né? Ele não se vê, isso é muito importante, como possuidor do outro. E vale muito para os casais isso, né? Eu acho que eu comprei essa pessoa. Não. O que nós devemos fazer com o casal, na verdade, é cultivar o outro para Cristo. Amém. Né? Para Cristo e a igreja. Amém. Cultivar um ao outro. Essa é a nossa missão. Não é possuir. Né? Aí às vezes você fala, poxa, eu tenho um pouco dessa dificuldade. Não, é lógico, isso está em nós. Mas nós temos outro em nós que é maior do que está no mundo, né? Então, por isso que nos faz possível, nos torna possível nós avançarmos, sermos transformados de glória em glória. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos já para a terceira frase. Vou pular algumas coisas aqui, estamos poucos hoje para poder compartilharmos também. Que diz o seguinte: ainda estamos aí no versículo 4, que diz o seguinte, é isso mesmo, que o amor, o ágape, não se ufana. Se ufanar, o que significa essa palavra? Ufanar, tá? Se ostentar ou se louvar. O amor não faz isso. Não se louva, né? Não se gloria. Muitos
versículos sobre esse assunto em Provérbios. Faço questão de ler com os irmãos. Provérbios 27:2. Olha que interessante. Está vendo como tudo é contrário? Parece que é nós, irmão, nossa natureza, né? O amor não se ostenta. Hoje o povo fala muito nisso, né? Ostentação, ostentação. Eu faço isso também. Não sei o grauzinho, assim, mas faço. Aí você fala, eu não faço. Tá, reflita aí com você mesmo no travesseiro. Tá? Provérbio 27:2 diz: seja outro o que te ouve, e não a tua boca. Mas olha que interessante agora. O estrangeiro, e não os seus lábios. Tá bom, seja o outro que me louve, que fale bem de mim. Nossa, olha lá, como ele joga bem, como ele faz isso bem, como o Levi é bom no tênis. Ele é bom nisso. Mais interessante, irmãos, é que além de ele dizer, seja o outro que te louve, e não a tua boca, ele fala o estrangeiro. Por quê? O estranho, ou seja, se for um que eu conheço, um amigo, e vier e dar um tapinha nas costas e falar, hoje você foi muito bem. O estranho nem vejo ele me louvar e falar alguma coisa de mim. Ele é estrangeiro para mim. Então aqui há um perigo. E nós vamos chegar até lá, quer ver? E agora vamos para Provérbios também, 27, versículo 21. E diz assim: como o crisol prova a prata, e o ouro prova o forno, o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. O amor não se ufana. Lembrando que o nosso foco está aqui. Não se louva, não se ostenta. Não é isso? Quando diz que o homem é provado pelos louvores, às vezes a gente pensa na questão de aprovação ou provação. Mas aqui está falando de ouro. Como que o ouro é purificado, provado? É quando as impurezas saem e vêm à tona. A questão aqui a palavra, aqui, ó, o homem é provado, porque eu recebo um louvor, a minha impureza sobe, ela vem à tona. Você entende? Ela ressalta, né? É o velho homem, ele adora o louvor, ele ama. Então aqui é justamente isso, que eu sou provado. Aleluia. O amor não se louva, não se ostenta. Olha que citação também maravilhosa. E nós temos que considerar muito essa citação, porque essa palavra só tem uma vez no Novo Testamento. Só aqui onde nós vamos ler. Ela não tem em outro lugar. Assim, no sentido. A gente pode ver na língua portuguesa, ela vai ter em vários lugares, mas no original ela só tem aqui. E tem a ver com esse assunto que nós estamos falando. 1 Pedro 5, versículo 5. Diz assim: roga igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, ou também, no trato de uns com os outros, cingimos todos de humildade. Até aqui. A palavra aqui é o seguinte: cingimos. Essa palavra só aparece uma vez no Novo Testamento, irmãos. Sabe o que ela quer dizer? É uma expressão do ela quer dizer o seguinte: vestir um avental de escravo, ou vestir um avental de servo. Então, o trato uns com os outros, vista um avental de servo, de escravo. Vem alguma coisa, se você parar em seu coração, em sua lembrança, sobre vestir um avental e servir? Vem, não é comigo? João 13. João 13, se nós lermos o versículo 4 e 5, João, diz o quê? Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Aqui não é a mesma palavra de lá, mas aqui é o exemplo vivo do significado daquela palavra que Pedro usou, né? Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Que exemplo para nós. Inclusive, eu vou parafrasear, quando ele diz: vós dizeis, eu sou o Senhor e Mestre. E ele fala: vocês dizem bem, é isso mesmo que eu sou. Só que depois ele fala assim:
Sendo Senhor, ele começa com o Senhor, aí não começa com mestre. É mestre dos lavei os pés, e assim vocês devem lavar os pés uns dos outros. Irmão, isso é muito maravilhoso, não é? Amém. Que ensino para nós. O Senhor ganha o nosso coração desse, né? Água, enche. Então o amor não se ufana, não se louva, não se ostenta. Porque se o falar, se louvar, se ostentar, é totalmente o contrário a pôr um avental escravo. É ou não é? Sim. Amém. Isso tudo, irmãos, tem a ver com o quê? Com ela. O Senhor venceu na cruz essas coisas negativas. Espiritualmente, isso já está solucionado. Mas hoje nós estamos nesse trabalhar de Deus, né? Em nossas vidas. Hoje, inclusive, isso não é o ponto, mas o que se vê muito hoje é os discípulos lavando o pé de mestres. Reflita só sobre isso. Eu falo por quê? Para nós não cairmos em erro, né? Mas o que se vê muito hoje é uma coisa contrária, mas não é o nosso foco. Vamos dar uma olhada aqui na experiência de Jó, nessas questões de se ufanar, de se louvar e se sustentar. Olha como ele foi exposto, irmãos, e aí é onde eu falo que eu fui muito tocado nessas questões. E como a gente estava vendo, a gente não entrou num estudo, num discurso do livro de Jó, mas nós vimos um pouco por causa do tema da conferência, né? Agora os meus olhos te veem. Jó 29, irmãos, esse é um capítulo tremendo de exposição de quem nós somos. Olha só, 29, vamos colocar, lembrando que o amor não se ufana, nós estamos aqui ainda, né? Não se louva, não se gloria. Versículo 12, olha a participação de Jó. Tantos erros que nós vamos ver aqui. Versículo 12, do capítulo 29 de Jó diz assim, olha o que ele fala a respeito dele mesmo, hein? Isso aqui Deus estava em silêncio. Porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção que estava a perecer vinha sobre mim e eu fazia rejubilar esse coração da vida. Está vendo? Um abençoador. Isso aqui era ele sendo exposto, irmãos. Vamos continuar no 14. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste, como manto e turbante era o quê? A minha equidade. Você não está ouvindo não, Deus? O que eu estou te falando? Aqui ele está o quê? Ele está se gloriando. Leia esse versículo direito. Ele está se gloriando, irmãos. Vamos lá, versículo 15. Eu me fazia de olhos para o cego, que homem era esse? E de peça para o coxo. Era um guia. Versículo 16. Dos necessitados era pai. Aqui tem um sujeito oculto, né? O eu aí, ó. Dos necessitados eu era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu era um pai. 17. Eu quebrava os queixos do inimigo e dos seus dentes e fazia eu cair a vítima. Um juiz também. Mas bem sabemos que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então, ou seja, tudo isso que Jó lhe passou, nós sabemos que foi um trabalho, né, transformador de Deus na vida dele. Ele expôs tudo isso, o resultado que deu foi maravilhoso, né? Depois ele realmente viu quem ele era e pôde falar, agora os meus olhos te veem. Eu falei de coisas que nem sabia, né? Então, irmão, vamos lembrar disso, que nos tratos uns com os outros estamos de aventais de escravos, e espiritualmente falando, né, não de roupas pomposas, que seria o contrário, né? Você precisa me ajudar nisso, ajudar todos nós nessa questão, porque o amor não se ostenta, o amor não se ufana. Uma próxima frase, 1 Coríntios 13, 4, diz o seguinte: o amor não se ensoberbece. Vou mostrar aqui uma coisa que vai permanecer em nós, ou até que nós partamos, ou até que o Senhor venha. O Senhor está trabalhando em nós? Lógico que está. Lógico, certamente.
Aliás, ele está edificando a sua igreja. Isso traz um alento para nós, porque saiu da boca do Senhor. Eu edificarei a minha igreja. Vocês não fiquem preocupados. É simplesmente estar sensível ao meu falar e caminhar no caminho, né? E ele está sendo formado em nós, graças ao Senhor. Mas nós não podemos, irmão, ser ingênuo e ignorar. Lembra aquele versículo? Não vou lembrar de ser direitinho, que fala que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás, não é isso? Não fala assim, não, Satanás já venci. Não sejamos ingênuos. Então, a soberba, que diz que o amor, ele não ensurdece. Mas a soberba, irmãos, ela vai andar conosco como se fosse um amigo indesejável. Ela vai andar com você. Nós temos que ter essa consciência para sermos ajudados. Paulo disse aos Colossenses, fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena. Aí ele cita um monte de coisa lá, tudo coisa ruim que nós temos. Eu tenho que fazer morrer, irmãos. Por isso que eu falo que ainda na experiência que eu tive esses dias, é um trato interior, é você, não introspectivo não, mas é você com o Senhor. Você com o Senhor, aí a luz vem, né? Graças a Deus. Nós estamos na mão do oleiro, né? Amém. Graças a Deus. Então a soberba, ela tem realmente uma voz sutil, como eu ainda falei um pouco antes, né? Quantos já chegaram para mim e falaram assim, Rogério, principalmente na minha cidadezinha lá, 15 mil habitantes, todo mundo me conhecia, eu era um drogado por 25 anos, droga pesada. Aí quando depois de alguns anos, eu pergunto, Rogério, como você melhorou? Olha esses pecados, irmão, você não comete mais. Que isso, o Senhor tem te usado demais, Rogério. Irmãos, essa voz pode parecer que não, né? É a voz da soberba. Essa voz é perigosíssima. Eu vou ler talvez eu vou atropelar alguma coisa, mas eu faço questão de ler. Tem um Provérbios 25, 27 que fala assim, Provérbios 25, 27. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é bom. Agora, olha só Jesus falando aos fariseus, aos escribas, aqueles que não receberam, um trecho aqui de João, no capítulo 5, a partir do versículo 41. O amor não ensoberbece. Esse é o ponto. Olha só Jesus falando ali. Ele diz assim, a partir do versículo 41. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Falando dos escribas e fariseus. Assim, resumidamente falando. Aí ele fala, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Olha agora como ele conhece a natureza humana e ele falou isso em outra ocasião. Se outro vier em seu próprio nome, certamente vocês vão receber. Olha só, irmãos. Como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Por isso quando nós falamos, Senhor, Tu és digno de toda honra e toda glória, não pode ser só uma frase, porque é só Ele que é digno. Eu ouvi esses dias, algo, acho que não vou tocar nesse assunto. É porque eu falo, irmãos, tudo que acontece hoje no cristianismo em geral é muito perigoso, no sentido de tirar a honra do Senhor e voltar para outras coisas, ou pessoas. E é o assunto que está falando aqui. Então, tem duas frases que eu anotei aqui, que diz o seguinte: não há nada que confronte mais a glória de Deus do que o homem buscar a sua própria glória. E ainda mais, se qualquer ambiente, se o homem é glorificado, Deus não pode ser glorificado. Esqueça. Aí as situações que eu tinha lá nas 7 igrejas e em outros lugares também. Se eu não me engano, 2 delas, né? Que Satanás montou um trono no meio da igreja. Aí Satanás vem como Satanás para um trono, lógico, não é assim.
Então está aqui uma coisa que rouba a glória de Deus. É o homem se colocar no lugar. É o princípio onde a queda de Lúcifer. Não é isso? Deixa eu ver se eu me reencontro agora aqui, irmãos. Senhor querido. Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito interessante aqui. E tudo que é soberba ela quer fazer, irmãos, é nós voltarmos os nossos olhos para nós mesmos. Só para nós mesmos. Para o que nós somos, né? E contrastando isso, Paulo disse assim ainda: eu de mim mesmo nada sou. Ele coloca outra frase, né? Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. E a nossa suficiência nós sabemos que vem de Deus. Irmãos, ainda em relação a esse assunto que o amor não ensoberbece, em Salmo 19, versículo 13 e 14, diz assim, Davi, né? Salmo 19, 13, principalmente o 13 aqui. Também da soberba guarda o teu servo. Está aqui um homem que tinha clareza, que ela estava colada nele, a ponto de olhar assim. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Que ela não me domine. Então seria o quê? Irrepreensível. E ficarei livre de grande transgressão. Irmãos, se todos, isso é que às vezes eu falo para o Juninho, que é em relação à utopia, né? Isso é uma utopia. Mas se todos os servos de Deus tivessem esse coração aqui, ó, principalmente líderes, tivessem esse coração, a soberba, me guarda, Senhor. Me guarda, porque eu vou ser irrepreensível e vou ficar livre de grande transgressão. E levar outros comigo. Esse acho que é um sentimento muito que eu oro para que tenha nos nossos corações. Vamos finalizar, né? Irmãos, o amor não ensoberbece. Por quê? Porque a essência do amor está lá em João 3, né? 16. É isso mesmo? Isso. O que diz lá? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. Aí a essência do amor. Ele falou assim, ó, ele deu porque ele vai querer algo em troca? Não, ele só deu. A essência do amor é servir, é dar. Porque o foco do amor é o outro. Entende? Olha como nós estamos tão aqui. O foco do amor é o outro, não sou eu. Você vai amar a você mesmo. Aí você fala, eu amo minha esposa, eu amo meu cachorro. Mas o foco do amor é o outro. Do ágape, que está hoje em nós, graças ao Senhor. Deu agora já, né? Não. Eu quero saber. Eu não sei, 8h20, 15. Acho que eu já acabei. Só, irmãos, vou fechar aqui. Ainda diz que o amor não se conduz inconvenientemente. Está em 13:5. 1 Coríntios 13:5. Mas é um significado muito amplo. Eu acho que melhor os irmãos compartilharem. Porque realmente, você vê como a palavra de Deus é tão rica, a gente fica em um versículo e fica ganhando realidade dele. Nós vimos aqui, o amor não ensoberbece, o amor não se ufana, não se ostenta. Tudo isso, irmãos, está em nós. Vamos se tratar de que jeito? Se permitirmos se tratar em nós e tivermos sensíveis a tais coisas. E muito bom, eu quero ganhar ainda mais sobre a questão de vestir um avental de servo, de escravo. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos derem desse beijo aqui, como vai ser? Pode compartilhar no grupo, né? Amém. Isso. Distribuem-se aí em quarto. Amém. Desfrute dessa lição. Amém. O Senhor falou com vocês.
Sim.